Essa lá de dentro igual agora. Ó, dentro e fora. Como o cascão desce, né? Dentro e fora. Mas eu não sei que jeito foi. Não tá balanceado, não tá, né? Olha a capacidade, né? Ó, olha. A pinça rolada. Imagina se não fosse. Ah, Quando escorrega, ó, que gracinha. Nossa, ele Tá, tá e sem volunteiro aí, né? só para me explicar uma coisa, isso acontece muito em posterior, às vezes com pinça longa. Eu não sei se todos já pegaram hematomas no arco solear. Já pegou? O que acontece? É aquela parte do vídeo que está aterrissando com a pinça. Isso, a terceira falange, ela está totalmente embicando na sola. A pressão não veio de uma pedra que ele pisou, mas sim o eixo ósseo, a terceira falange, está empurrando contra a sola. Então a importância de você ajustar também o breakover do posterior. E muitas das vezes, se você faz um rockerzinho, a boquinha de sapo, bem sutil, nada agressivo, você minimiza essa ação. Joga mais para trás um pouco o torque no chão, né? Exato. Né? Você tira muito esse atrito. Entendeu, Patrícia? Então você faz a boquinha de sapo, na aterrissagem, se está reto, vai diminuir muito o atrito se você rola o posterior e você minimiza. Essa posição, né? E sobre fazer com aquela ferradura mais quadrada na pinça? Esquadrejada, bem esquadrejada. Eu particularmente não esquadrejo muito minhas ferraduras, bem ângulos definidos. O porquê? Fica difícil de você ajustar uma coisa quadrada num casco que não é quadrado. A anatomia dele não é Pra quadrada. sair de lado, né? Você vê A anatomia dele não é quadrada. a dificuldade do casco Eu virar. acho que se a gente, você pode sim, direcionar ela para um esquadrejamento, mas não. Eu acho que se você acompanha o formato da cápsula do casco e diminuindo essa alavanca para todo o movimento, mesmo no posterior, né? Você vê, ele não vai só para frente posterior. Você vê na entrada, né? Na virada de um tambor, enfim, né? Às vezes a gente fala até ao contrário, em fazer ela rolada por baixo, inteira rolada por baixo. O cavalo pirar rápido. Cada vez a gente vê mais problema de ligamento da articulação do casco, dos ligamentos da articulação do casco, porque os cavalos têm que virar, cair, virar assim, cair, virar assim. Então, quanto mais rolada tá a ferradura, na verdade, mais redonda, mais pelado o casco tá, Não né? direcional, né? Você deixa todos os lados enrolados. O Beto sabe que a gente tinha um cavalo na que tinha um casco saída muito da redondo. mão, você reduz a área de apoio, você diminui a alavanca. Se você pôr uma ferradura reta que ela vai ter esse perímetro e você rola muito bem, você diminui o perímetro na área da pinça, na área de tirada de mão. Então você diminui muito o torque, diminui a tensão nas E estruturas. diminui a pressão na parede do casco Na também, parede né? também. Na muralha. Agora eu vou passar alguns exemplos, de ferrajamento, que eu fiz sem intervir muito, mas que já vai ajudar o animal. Por exemplo, esse cavalo. Olha o posicionamento aqui, ó, no metacarga. Como abre, é mais para válvulas. A carga que ele coloca aqui no talão medial é muito grande. Quando eu peguei ele estava muito escorrido. Ele teve uma lesão no colateral medial. É um cavalo de tambor. Porque existia aquela teoria também que a pinça não podia ficar muito curta, porque senão o cavalo perde tração de... Não existe isso. O que você pode ajudar? Passar o frisador, você vai dar mais aderência. Mas não que o casco longo vai proporcionar mais tração para o cavalo. Ainda mais uma parte de milha que É velocidade. são um apoio só. Que vai empurrando o motor lá atrás. Exatamente. Você acha que essa riga, esse tantão de areia vai voltar muita coisa? Ajuda um pouquinho, mas não é que vai mudar tanto. Eu sou muito mais a favor de um cavalo equilibrado.
Se você pega as provas, né, mais amador nos Estados Unidos, tem muito cavalo que é desferrado. Ah, o Vitor Fly Vai ter o recorde descerrado. Desferrado, e aí? O friso da ferradura vai mudar? E entra na passa na pista, sem loucuras. Ainda mais se for uma pista de areia pesada, não é nada. Eu deixei muito cavalo lá, de laço, de tambor, tudo desferrado. Cavalo importante, lá ia pra prova, desferrado. Só luna, podia galopar na pedra. Voa. Clima mais seco no Texas. Cara, os cavalos só casqueadinhos. Olha a minha estratégia, o meu plano. Eu equilibrei muito bem o meu casco, os talões estavam escorridos muito, né, com o apoio todo projetado para frente, pinça longa. Qual que foi a minha estratégia? Eu estou ajudando, ele é um cavalo de alta velocidade. Então eu quero muito bem ajustar o breakover dele. Quero facilitar o caminho dele e pensando, né, em evitar futuras lesões, né, poupar, né, as estruturas dele, eu simplesmente passei a lixadeira aqui, ó, na lateral. O porquê? Toda vez, isso aí não vai mudar no cavalo adulto, toda vez na areia ainda que ele pisar, a maior carga vem no medial, por isso que estava escorrido, perdeu a área de contato, como do potrinho, e estava afundando e vai abrindo mais. Aí estende tudo, os ligamentos, tendões. Então, com esse detalhe sutil, eu faço com o que? Penetra um pouquinho mais o ramo lateral, equilibrando na aterrissagem isso daí. Eu tenho mais área de apoio no medial, não preciso nem fazer extensões gigantescas, porque tem que tomar muito cuidado com isso. Né? Essa ação de flutuação, penetração, tem que ter cuidado. Ainda mais cavalo que trabalha em areia, né? Não é assim aumentar. Se a serragem estiver alta, O cavalo vai ficar o tempo 23 todo. horas. Exatamente. 23 horas. Eu vejo às vezes extensões, né, grandes, para exagero, para mas toma cuidado, né? E Exatamente. tem outras extensões muito grandes também que não trabalha nada também. O cara fez à toa aqui. Fez à toa, o cara não teve, ele não montou a linha, raciocínio dele, né? Então você vê um planejamento praticamente simples. Bastante simples. Alexandre. E é o que funciona. Acabou, é o que funciona, o cavalo tá bem, não manca mais, está trabalhando. Um outro, um cavalo de pismo, o talão lateral dele, ó, todo atrofiado, não tem apoio nenhum e caía muito na lateral, assim. E com ele caindo, ele roda fora, assim, ó. Esquerdo. Ele roda o membro para fora, assim. Então a tirada de mão dele, a tirada do pé dele é assim, ó. Bastante pressão. Então o breakover dele está deslocado também. Eu observei isso na ferradura velha que eu tirei. A primeira ferradura que eu fui tirar dele. Estava na diagonal, né? Estava na diagonal. Olha lá, ó. Tá vendo que eu rolei? Eu só fiz na marreta aqui, ó. Para facilitar mais a tirada de mão, onde ele já está indo. E olha a extensão que eu fiz aqui, ó. Mas sem grandes exageros, cobrindo a linha da coroa minha. Ó. Olha como que era a caída. Um simples ferramenento com a ferradura plana, no mesmo plano, só porque eu criei mais área de apoio com base na minha coroa lá. Isso aí é fantástico, né? Isso funciona muito. Muito, instantâneo. Esse é um caso de uma mão encastelada e uma mão achinelada. Essa mão é a mão achinelada. Então, eu trabalhei muito no casco, tentando trazer o apoio lá, que era tudo espalmado, sola relativamente rasa e baixa, e levei as proporções que a gente viu. Um detalhezinho que eu faço nesses casos, ainda ela muito rolada, eu faço esse detalhe por dentro da pinça, da região da pinça. O porquê? Na areia que ele trabalha, né, na pista que ele trabalha, isso vai penetrar com maior facilidade do que esse ramo da ferradura. E ele penetrando mais a pinça, eu forço menos o profundo aqui. Essa é a mão chinelada, né? Essa mão chinelada. E você puxou para trás também para aproximar um pouco mais o eixo. O eixo digital, né? é. Do outra mão, que é mais impressiva. Exatamente, é. Então, ó, eu atrasei, trabalhei bastante na pinça por cima, né, rolei muito bem ela, né, e trouxe ela um pouquinho para trás. Né? Para quê? Para compensar o voo do casco.
aqueles fatores, né, de pinça longa, maior dificuldade, maior tensão sobre as estruturas. Se você não pudesse usar o guarda-casco lateral aí... Ia me limitar. Essa é a questão. Fica sem chance. Me limita Ou muito. você coloca para ajustar o sem breakover. guarda-casco, ou com dois É. guarda-casco, não tem outra saída. Exatamente. Enquanto, né, para trás do casco eu vim com o meu breakover. Porque eu estou buscando, imaginando, né, praticamente, né? imaginando a pontinha da terceira falange minha lá. Aí você fez esse furo nos talões. Oi? Nos talões. Ah, esse é rampão, que é cavalo de piso, às vezes você vai saltar na grama. Ah, tá. Daí põe um rampãozinho lá. E a diferença disso, que esses animais que têm essa diferença de comprimento do braço, tem que dá essa irregularidade no trote, né? O trote fica irregular, ele balança todo. E aí, porque você tem um movimento de mão do casco chinelado assim, subindo e descendo de uma vez, e o outro em pé, ele sobe de uma vez e desce devagar. Exato. Aí você consegue, com esse trabalho aí, aproximar mais o movimento. A simetria. Balança menos daí. E tudo na interferência que vai no posterior também você melhora muito. Se mantém melhor os cavalos, né? E não a gente, né, com a ideia, né, às vezes de deixar um casco igual ao outro, né? Não se preocupar com isso, mas sim de manter essas referências, né? Pensando na tirada de mão dele. Você sabe que o casco achinelado é aquele mais sofrido, que ele tem uma tensão maior para ele tirar aquela mão do chão. Essa consciência que a gente, né, tem que ter. Esse é um outro caso bem legal. A gente não achava que ia parar de claudicar esse cavalo. Esse cavalo chegou a se aposentar, um cavalo muito bom de adestramento. Ele tem um ring bone nessa região aqui, ó. Aquele sobreosso em forma de anel. Isso é mão ou pé? Tudo? É mão. E esse cavalo, ele tem esse ring bone e faz uma pressão na região da interfalangiana distal, da terceira falange com a segunda, bem naquela articulação lá. E é um cavalo grande, pesado. Ele estava com a sola rasa, porque ele é pesadão, achinelado, estava bem mais para frente, causando muita alavanca. Ele estava aposentado. E qual que foi a estratégia? Vamos tentar, né? Eu comecei a trabalhar no casco dele, enfim. O que eu montei de plano na minha cabeça? Tendo todos esses vídeos, essas coisas na minha cabeça, eu tinha que limitar a movimentação do arco solear, para a região da sola ali, da ranilha, essa expansão, para a terceira falange se movimentar um pouco menos com relação à cápsula do casco, para não causar tensão nas lâminas e não sofrer força no processo extensor da terceira falange, que é aquele desenho de expansão do talão, que a segunda vai se rodando e vai causando pressão justamente lá, que é a área da lesão dela, que é o ring bone. Então eu limitei um pouco essa movimentação, que é um cavalo grande, usei uma placa de couro, um silicone por dentro, preenchi para deixar plano, limitar um pouco, né, reduzir isso. A pinça, eu fiz o mesmo detalhe, para a gente penetrar mais essa pinça na areia e não forçar tanto na tirada de mão dele, em todo esse processo, e fechei ela, tendo mais área de apoio, para não ter essa penetração muito grande do talão. Então eu tenho uma flutuação maior, penetrando a área de pinça. Aí eu poupo a região do meu ring bone. E o cavalo voltou a trabalhar. Está trabalhando e não está sentindo, está indo. Vamos aumentando dia após dia o trabalho dele. Então, assim, isso eu gostei que eu pus esse ferrajamento, porque é essa a consciência que a gente tem que ter, que não tem uma ferradura indicada. A partir do momento que a gente raciocina a lesão dele com a ajuda do veterinário, a transição perfeita do veterinário com o ferrador, o veterinário orientando o ferrador, a lesão é aquilo, nós temos que poupar isso aqui, eu preciso ganhar tempo para isso aqui desinflamar. E o ferrador estudar
Entendeu? Como que eu poupo isso daqui? Conforme o piso que ele vai trabalhar, se ele vai trabalhar ou não, e como esse casco se comporta, os resultados nossos são muito melhores, né? E você desprende de qualquer receitinha de bolo. Ah, de ferradura para navicular. Ah, é anônimo, é fechado? Não, cara, você vai lá e vai estudar aquele cavalo lá, está na sua frente. Os seus recursos aumentam muito, assim, absurdo, assim. E muitas das vezes as coisas mais simples você faz e tem resultado. Então essa é a importância da gente ter, né, a anatomia bem fresca na cabeça, a noção da biomecânica, a movimentação que esse casco faz, né, de como o cavalo se comporta. Hoje todo mundo tem celular. O celular hoje é fantástico, é uma ferramentaça pra gente. Você está com dúvida de onde o cavalo está tirando a mão, como está tirando, filma ele em câmera lenta, põe lá para filmar a câmera lenta. Você vai ver exatamente onde ele está tirando a mão e como ele está pousando. Para isso você já monta o raciocínio. Pô, eu posso juntar esse cavalo aqui. E um detalhezinho mínimo você... Pô, ajudei. O caso do nosso secreto. Ele tinha que foi relatado que ele tinha uma distorção muito grande. Corrijam, vocês podem dar mais informação, né? Tinha um aumento de volume muito grande de um lado da parede com relação ao outro. E às vezes sem uma imagem, o primeiro instante, o correto, a gente vai trabalhar nessa muralha. Vamos lá, porque tem uma distorção óssea aqui, uma distorção da cápsula do casco. Vamos deixar ele mais simétrico. Mas o porquê que ela tem? Essa é a mão direita, né, que tá na foto? Essa mão direita. A mão direita é a radiografia direita. Então, olha a simetria da terceira falange. Ela é irregular. Jamais a gente vai corrigir isso aqui. Sempre vai ser desproporcional essa cápsula do casco. Né? Então não tem Cristo que vai corrigir isso aí. Por mais que a gente se dedique para fazer o melhor. Mas sem antes um exame, né, de imagem para a gente confirmar, né, uma característica desse animal, a gente não consegue ser preciso. Tem alguma coisa errada nessa terceira falange, né? Tem. A quartela dele ali na foto da pata direita, da anterior direita, você vê que a quartela medial ela tem um volume, ela é um pouco mais curta. Depois afunda. E o casco forma uma saia lá embaixo, perto dos cravos. Na medial? Exatamente. Uhum. E a quartela do lado lateral, você vai ver que ela é completamente diferente da quartela medial. Completamente. Sim, porque ação de força, o volume do osso aqui é muito grande. Então, ela, além de ser comprimida, ela joga uma carga maior também na medial. Por isso que vai criando essa saia. Tem alguma coisa errada nessa asa lateral da terceira falange? Tem. Tem a distorção óssea. Tem. Eu não sei se não tem, se essa cartilagem Isso não está fraturada, né? Remodelamento. Você não está fraturado. E se você olhar aqui, aqui é lateral, né? Olha aqui, ó. Lateral, né? Olha a densidade do osso aqui. Isso aqui é lateral. É onde ele tem mais... Bom, parte mole está tudo Olha a aumentado, né? regularidade Você vê que da aqui é postura. parte mole aqui está tudo aumentado. Mas essa cartilagem lá não é muito normal, né? E olha que a terceira falange tem uma reabsorção óssea aqui. Eu acho até que a radiografia está um pouco torcida. Você vê pela posição da ferradura, não está bem dorso palmar, né? Mas tem alguma coisa errada nessa pelo terceira membro falange. dele, Né? Talvez de tanto. Então é uma coisa mais Se olhar lá em complexa. cima o sesamoide proximal, a gente tentou balizar lá. Essa foto, essa radiografia está em cima do suporte. Então a gente balizou, queria ver esse eixo aí do metacarpo em relação às falanges. Essa era a ideia Mas inicial. é rodado, né? A gente tentou. Essa imagem não fica. Ela tem que deslocar para a gente avaliar. Parece que ela está um Três, pouquinho né? rodada, porque você está vendo o sesamoide medial, ele aparece na. Não está. Não está definido, tá um pouquinho. Mas acho que é porque a mão dele é rodada mesmo. Ela é Não tem rodada. jeito de se tirar reto, ela já tá assim, Você né? vê a mão dele lá, você vê pessoalmente assim, as mãos dele é assim. Torcida. Você vê pelo forame também da terceira falange o desequilíbrio ali, né? Sim. Sem dúvida. Nossa, tem um aqui e um ali, né? Tá. Mostra lá dos dois forames da terceira falange. Aqui, ó.
Um aí e E um outra lá embaixo. aqui. Distância, né? A gente busca a simetria, né? Uma distância do forame pro chão. Eu vi um Forame pro chão. E ela, esse vendeu. É pior que aquele. né, ela tá bem irregular. E aí, Túlio, o que faz nesse trem aí? Aí é Jesus no caso. Não fala que tem canalha comprar ele. Eu acredito muito que a gente sempre, nesse caso mais ainda, né, a gente tem que ver o casco dele, avaliar, mas se vocês forem com essa linha de raciocínio, de tirada de mão dele, né, e a distribuição de carga que você vai fazer para sustentar sustentar esse peso, essa ossatura, que já não é regular, ela é péssima. Então, se a estrutura óssea ela é irregular, o estojo ele vai ser irregular e muito, porque tem força agindo todo dia lá. Então a gente tem que pensar numa distribuição de carga melhor e minimizar essa ação, que ele é torto, o casco esparrama para frente, né? A regular muito bem o breakover dele, buscar a simetria da cápsula, né? Mas é caso que eu acredito que, vamos dizer, nós temos que ser mais agressivos, vamos dizer, num breakover ramo lateral do que medial. Por conta desses, que a terceira falange ela é mais esparramada. Sempre vai ter maior tensão ali para tirar a mão. Porque ele é rodado, ele é periquito. Então, teoricamente, ele sai com a mão na lateral. Tem que chamar o breakover para medial. Mais medial, como se fosse uma sidebone, que era bem enrolada na lateral. E como você faria para melhorar o breakover lateral? Só na ferradura, um pouquinho? Eu atrasaria, né? 2 guarda-casco lateral, né? Porque tudo, né? Se tem um recurso de raio-x lá, a gente pode cravar o breakover na posição bem correta, né? Na pontinha da P3, né? Então, eu ia atrasar um pouco, porque se você atrasa, você aumenta mais o recurso do breakover, né? Sem ser só na ferradura, eu rolar bastante assim, mas eu rolaria bem a ferradura na lateral. Um pouco mais que medial. E aí, isso até. Eu não sei ele por baixo. Como que ele é por baixo? A ranilha dele é bem baixa, assim, talão escorrido? Como que é? Não, ele é escorrido. Mas você acha hoje, você vendo o que a gente falou hoje, você acha que ele está na parte mais larga da ranilha lá ou ele está projetado mais para frente? Ou tem uma diferença? Tem uma diferença. O lateral, ele está lá para trás, o medial um pouquinho para frente. Isso é uma distorção. Isso você consegue ajustar. Hoje fez mais sentido a importância disso, né? Porque ele escorre, ele sobe a coroa. A coroa, aumentada de volume. Entendeu? Não tem a ver com trazer esse talão para trás que vai cair na medial. E isso acontece nesses casos. Grande diferença, né? O lateral caído, medial bem alto. Pode ser, a gente, né, trocando ideia que está um pouquinho deslocado esse medial, esse talão medial. Aí a distorção é grande, prejudica mais a P3 dentro da cápsula do casco. Nesse caso aí não entra uma resina. Eu ia ajudar. Eu ia, assim, vendo ele, conversando com eles. Formato e... você dá sustentação. De repente ali você dá uma sustentação por baixo, né? Exatamente. O Spider eu acho que seria uma boa saída para ele, né? Preenchendo, né? E dando estabilidade. Além do que ele vai ajudar aquela asa da terceira falange lá, aquela classificação. Que ela é sofrida. Né? Você vai proteger a força que vem do chão. Entendeu? Eu acho que pode ser uma saída. E você acha que a Spider sem a resina ajuda muito em quê? Aí qual que seria a função da Spider lá? Não entendi bem. A Spider seria o quê? Nós temos fatores grandes que estão prejudicando esse cavalo. A irregularidade da terceira falange, ela é desproporcional. A gente tem uma diferença de coroa por conta, né, da ossatura, que talvez você pode ajudar em citar você tem essa diferencinha de talão, um projetado um pouco mais para frente, né, que vai causar alteração na coroa. Você pode arrumar essa cápsula do casco
A Spider, na realidade, iria dar sustentação para a ranilha, consequentemente a terceira falange. Se ela tem proporções diferentes, à medida que o cavalo se movimenta, a força contra a sola é diferente. E isso vai dar irregularidade no voo do casco, porque ele já tem um desvio rotacional, né? Então a gente ia distribuir melhor a carga, proporcionar, acredito eu, um conforto melhor para ele. Você vai proteger essa área, né, da terceira falange ali, de força contra o casco, e aí o deslocamento de breakover, né, facilitando a saída do dele. Essa Spider ela pega na sola? Ela chega a encostar na sola? Não, ela fica. Não, depois chega a encostar, né? A placa que vai no meio, soldada, ela é mais fina do que a espessura da ferradura. Então você tem uma margem ali de espaço ali. E aí a gente preenche com um material mais flexível, para a gente não dar muita pressão e não correr risco de prejudicar ele, né? Mas a gente acaba preenchendo e volta naquele raciocínio do cavalo ferrado ou do cavalo casqueado, pisando na areia, que dá suporte e não tensiona as lâminas, né? Uma irregularidade óssea que ele tem. Eu acredito que vocês podem ajudar ele bastante nessa forma. O silicone ou o silicone? Oi? O silicone que você usa ali? Sim, sim. Porque a questão do silicone é só para a gente diminuir margem de erro numa ferradura coração. É muito difícil a gente ter uma precisão de que o ferro, você dá a pressão que realmente precisa. Se você pressionar muito o frog plate na ranilha, pode ser uma pedra no sapato para ele. Ou se você está com ela afastada, você não vai ter função. A ranilha está se mexendo lá, está assim. O frog plate aqui, a ranilha lá, não tem função nenhuma. Só proteção. Dele pisar numa pedra e na ranilha. Então, o material mais mole, você consegue ter precisão e não corre o risco de dar mais força, né? Laminite. É muito extenso o assunto, muito longo, muito complexo. A gente deu bem breve, uma resumida. A gente tem a inflamação e a necrose laminar. E aí isso que a gente viu agora vai perder essa conexão, essa estrutura toda. Vai ficar mais solto a terceira falange dentro da cápsula do casco. Então, que caminho que a gente deve tomar? Para que agrave, né, numa perfuração de sola, numa dor maior, o animal não consiga andar mais, né? Então, a gente tem muita estratégia. E quanto maior a lesão laminar, né, mais grave fica, que vai originar o afundamento. A diferença entre o afundamento e a rotação é justamente a quantidade de lâminas que foram necrosadas, foram acometidas, né? Se a gente tem a circunferência maior atingida, provavelmente ele vai afundar, né? Aí afunda por completo, onde tem aquele descolamento de coroa, enfim, torna muito mais difícil, o prognóstico muito pior, né? Então, nós temos várias opções hoje em dia, né, desde enfiadura colada, enfim. Eu coloquei as opções que eu trabalho, que eu tenho mais facilidade de conseguir resultado. Isso é um outro X do ferrajamento. Às vezes tem uma técnica que é ótima, mas eu não domino ela, não tenho habilidade para fazer ela. Então não adianta eu tentar fazer ela que vai dar erro, vai dar cagada. Então é o que eu tenho mais habilidade de fazer, menos eu coloco em riscos, né, esse cavalo, né, de aplicar, né. Mas tudo, agora eu acho que faz muito mais sentido da gente tratar com uma laminite a distribuição de carga, a sustentação de toda essa sola, dessa ranilha, da terceira falange. Você vê que todas as opções que eu coloquei aqui, a gente está sustentando a ranilha, consequentemente a terceira falange. Evitar menos tensão nas lâminas, causar menos dor, menos distorção do estojo córneo. E aí as opções, ferradura com coloração, a Spider, a dual elipse,
o tamanco e a técnica do gesso. Muito rápida, menos agressiva, e a estabilidade que você proporciona é muito grande. Mesmo até quando a gente tem uma perfuração de sola e tem abscesso, eu deixo a área aberta para a gente fazer a asepsia, né, a limpeza, mas porém eu estou com tudo intacto ali. Está estável, eu dei suporte. Porque não adianta nada, a gente fica patinando nisso. Se a gente não dá essa estabilidade, tem uma perfuração de sola, e a própria ação do cavalo levantar, está tudo afundando, tudo mexendo. E aí você vai e faz curativo 3 vezes por dia. E não adianta porque está mexendo. A hora que começa a cicatrizar, o cavalo sobe, fica de pé, mexe, rompe de novo. É como um corte. Você toda hora está mexendo e abrindo e fechando. E aí você perde tempo. O cavalo cai, não levanta mais, se entrega, morre. Nesse tamanco aí, esse preenchimento laranja, o que é? Esse é o silicone. Aqui eu só preencho, tanto aqui na técnica do gesso, o porquê. Um detalhe muito importante, a gente vai mexer numa égua, eu quis falar do gesso, porque a gente tem uma égua aqui, que ela está engessada, a gente vai retirar, radiografar e repetir o procedimento. O gesso sempre soltinho para a gente engessar. A própria ação de secagem dele já contrai. Essa região aqui, a parede, ela é mais fininha do que a região de pinça. Então, se a gente nos primeiros cavalos que eu engessei, eu não fazia isso. E eu comecei a ver que eu estava fazendo cagada, cometendo erros. Por quê? O casco, depois de 20 dias, crescia, e aí o gesso começava a cinturar isso aqui, esmagar isso daqui. Então, por isso que eu subo com o silicone, né, até essa região, e não ultrapasso com o gesso dele, porque ele está protegido ali. Então, ele não corre o risco de cinturar. Nesse caso do tamanho aí, entraria o gesso por cima, é isso? Isso, é. Aqui ele, que a gente fixa ele com... Normalmente eu uso 2 parafusinhos só. Não vejo mais necessidade, só se o casco for muito grande. A função do gesso seria, na região da muralha, qual seria? Um protocolo hoje que mais ou menos eu sigo, tudo depende de cada caso. Desenvolveu um quadro de laminite. A primeira coisa que eu quero é distribuição de carga. Sustentar essa ranilha. Vai para o cavalo pro gelo. Você pode pôr um EVA, um isopor, enfim que seja. Manda o cavalo pro gelo. Fez o processo da crioterapia, o protocolo, tudo certinho. Saiu do gelo, eu engesso. Por quê? Além de eu quero distribuir minha carga, dar estabilidade da sola, eu quero a contenção de toda a circunferência do meu casco. Quando eu começo o processo de rotação, começa a linha famosa de ar, linha de gás, enfim, mas a gente já houve a rotação, já houve o rompimento das lâminas. Esse estojo ele já não está mais irrigado, e ele está ressecando cada vez mais, perdendo, né, a nutrição dele, né, fisiológica. E não só é a terceira falange que continua rotacionando, mas sim esse casco aqui, ele perdeu a aderência, ele perdeu a nutrição dele. Ele começa a se projetar para frente, ele começa a abrir, descolar tudo e abre. Por isso a importância do gesso de restringir essa expansão da cápsula do casco. É muito importante isso. E o que segura tudo isso é a lâmina, né? Como ela rompeu, qual que é o processo dela? Ela vai esparramar e vai afundar ou rotacionar. O gesso eu crio uma cápsula, eu quero manter tudo intacto, ganhando tempo de crescimento do casco novo. E o gesso, no caso do tamanco aí, por cima do tamanco, não entraria na sola. Não. Aí ele só vem aqui, ó. É só mais por fixação, continuar a tensão na circunferência do casco, né? Continua a tensão e fixação, porque só 2 parafusinhos na madeira, qual é o risco do cavalo tirar? Entendi. O silicone na sola. Sim, preencher na sola e na ranilha. Se você fizer esse aí é um compensado naval, né? Esse compensado naval. Se você pegar um 25 compensado milímetros. naval
você deixa ele plano, você ainda preenche com silicone embaixo, é isso? Porque a sola é côncava, você põe um compensado naval e preenche com silicone, no talão você dá essa aumentada. Isso, Aqui está tudo preenchido. Do ápice da ranilha para trás, eu não preencho do ápice da ranilha para frente. Entendi. Porque nós temos, né, a artéria circunflexa e a gente pode restringir essa circulação e irrigação da P3. Por isso eu deixo um pouquinho ela trabalhar ainda, né? E às vezes está aberto ali, né? Sim, às vezes está perfurado. Se numa radiografia lateral-medial, você observar essa linha que você chamou linha de gás ou linha de alguma coisa, uma área radiolucente, você faz algum tipo de abertura na muralha ou não? Não. Nunca, em momento nenhum? Hoje não mais. Você não acha que essa Por recepção de pressão... muralha, eu não acredito nessa pressão. Que não existe uma pressão ali que possa estar tracionando, direcionando essa terceira falange para a sola? Não. O que vai mudar é o que você faz aqui, ó. É o suporte de todo o eixo ósseo. Se você manipula muito bem isso daqui, não vejo necessidade da gente abrir. E tem um porém, cai no conceito das ressecções de muralha, tudo. Ressecção nem tanto, mas uma abertura... Então, a abertura, eu acredito que você só vai desestruturar o casco, que já está desestruturado. Eu preservo ele, o que eu conseguir ali. Mesmo uma pequena abertura, no objetivo só de extravasar alguma coisa? Não. E você acha que esse gás aí? Eu penso que esse gás... Não existe um gás. Não existe um gás. Na verdade, meu modo de ver, não existe um gás. O casco, ele... Como a unha. Você deu uma martelada, criou um hematoma. E ela vai descolar, ela já não fica nesse formato, ela vai estufar. Porque ela está desidratada. Eu já tive cavalo que teve... A ação de casco velho que você corta, que ele vai deformando, tudo, ele desidratou, ele vai tomar outro formato. É esse espaço, as lâminas romperam. A pressão vem de baixo. Não é essa pressão, né, localizada ali, eu acredito. Eu já tive cavalo com presença de líquido. Como a lâmina. Presença de líquido. Quando eu fiz a abertura, não sim. ressecção de muralha. Você fez a abertura por baixo? Quando eu fiz uma lateral medial, sim. Eu vi essa linha lucente. Tem. E quando eu fiz a abertura, geralmente eu faço a abertura com faca, extravasou líquido. Então eu imagino que esse líquido, na verdade, nem sempre sai líquido, já fiz outras. Sim. Mas eu acredito que na presença de líquido ou gás, ela vai fazer uma pressão na superfície dorsal da terceira falange, consequentemente favorecendo a rotação dela. Sim. Esse é o raciocínio. Não, mas tá perfeito, está perfeito. E realmente é assim. Às vezes tem casos, como esse caso aqui, ó. Eu segurei uma hérnia da laminite nas 4. Eu segurei. Ela ficou 3 meses em pé. No terceiro mês eu fui limpando a sola, aí drenou a sola. Mas ela estava em pé. Só que a partir do momento que eu abro, eu perco estrutura. Sim. É mais fácil de afundar e de rotacionar. Então a gente tem que ter um plano. Se a gente vai abrir, a gente tem que ter um plano. Entendi. Mas você vê que o cavalo permanece, tipo, 2, 3 meses bem, você só fazendo a contenção, a estabilidade. Então essa pressão, eu acredito que não é válida. Eu não acho que a pressão faz rodar. Eu acho que a pressão pode doer. Sim, excesso. Eu acho que esse material, com certeza, se tiver líquido, muito, deve doer. Com certeza. As lâminas são super sensíveis. Agora, que a pressão vai fazer rodar, acho que não. O que está fazendo rodar é porque o casco está solto lá dentro e vai estar sujeito à ação profunda ali. Mas eu acho que dói. Pode, eu também acredito. Então, se dói, não vale a pena descomprimir? Logo no início? Tem cavalo que, assim, o que a Patrícia falou, observei também. Alguns cavalos, quando você abre, você não tem extravasamento de líquido, você não consegue visualizar, mas você consegue observar um certo conforto maior para o cavalo. Claro que isso é subjetivo. Sim, mas você está fazendo um monte de coisa junto, né? Então, assim, alguns bichos eu percebi subjetivamente que teve uma melhora. Sim, mas eu acredito. Resumindo, eu gosto de abrir quando eu vejo essa linha de radiolucente escuro. Resumindo, o Túlio é teimoso, ele não... Não, mas eu acredito que pode causar dor. Só que para eu lidar com esse casco, eu prefiro não abrir ele de imediato. Tenho experiência com ressecção de muralha, antigamente eu fazia isso,
E tive uma experiência trágica, assim, quando eu fiz a refeição, aquelas mesmo de abrir a frente, eu As paredes laterais perdeu tudo. abre e afunda Tive que tudo. sacrificar o cavalo. Antigamente tinha muito esse protocolo de abrir a janela, fazer aquela Porque janela. você vai lidar com um outro fator, um outro problema. Você tirou aquela ponte, faz a conexão das paredes laterais e ela vai abrir e tudo afunda mais. É triste, né? Aí tem que colocar, você faz a ressecção e tem que colocar vários guarda-casco ali e amar. Então é uma coisa, né? Você está causando mal e depois você tem que lidar com esse mal. Por isso eu prefiro ser muito mais conservador no caso de laminite, pensando lá na frente. E em relação ao gelo, eu uso gelo numa fase de desenvolvimento da laminite. Eu não uso gelo na fase aguda nem na fase crônica. Não adianta. O que você, sua opinião? Está correto. Beleza. O máximo que você vai fazer é provocar analgesia e prejudicar o casco. Você vai amolecer muito mais o casco. As primeiras 72 horas, né, Arthur? O gelo, né? O estudo dele foi, né, para prevenção no momento, né? O que eu acho do gelo depois é que ajuda muito na analgesia. Sim. E para não molhar, que o Túlio tem pavor que molha, tem pavor que molha, o que a gente faz, a gente mistura o gelo com a serragem e põe na luva. Entendi. Então não molha o casco e fica o dia inteiro gelado. A serragem tem gelo muito moído. O gelo fica o pó de gelo bem moído. A gente mistura com a serragem e põe dentro da luva, enrola a luva com esse material dentro, fica assim uma lâmina e liga o casco. Com isso fica bem gelado, né, Rodolfo? E se você tomar cuidado, não molha. Entendeu? E ajuda a gente a diminuir a carga de anti-inflamatório. Às vezes, quando ela está 20 dias, 30 dias, dá um confortinho. Por isso que você falou de usar o EVA no primeiro momento. No primeiro vai usar o momento, gelo e você dá um suporte com o EVA, ele não fica totalmente desguarnecido ali. Exato. E você pode molhar ele, né? Você pode molhar e tá a distribuiçãozinha de carga, ele está dando uma sustentação, né? Mais que amoleça um pouco, né? Vai ficar 72 horas lá no gelo, vai amolecer, vai expandir mais, vai, né? Vai modelar, vai lixar, vai, né? Vai ter líquido Tem no casco. gente que põe no banho mesmo, no banho gelado, né? No banho, exatamente. Então, nessa primeiro momento você não gosta de pôr quando tem opção daqueles troncos que são mais fundos, que você pode... O quê? Pôr no banho gelado? Pôr no banho daquela... Você pode pôr, mas eu acho que é importante você fazer essa distribuição de carga já. Por isso que ele tá falando Que seja um EVAzinho que você tenha. Você acha que o falo da gesso questão só disso. você fazer o gesso? Não, você pode. Eu falo da questão de A única coisa é que emolição. você tem que tirar ele depois, porque ele vai ficar muito úmido. Entendeu? Acabou o protocolo de gelo, abre e você deixa o casco enxugar, põe ele um pouco na cocheira seca, espera ele enxugar e. O EVA eu tenho dificuldade de fixar ele. Ele corre para todo lado. Né? Eu faço bandagem, então colo ali com silver tape, ele corre lá, mas eu acho show de bola. Olha aqui. Isso aqui acho que estava no segundo, terceiro mês que teve o quadro. Não houve rotação, não houve afundamento. Mas o plexo não afundou? Caso aí não evoluiu mal, não? Ela está bem, está indo, está se mantendo. Mas assim, a importância com essa imagem, tipo, do procedimento que a gente vai fazer e da eficácia, assim, é o que eu venho conseguindo mais controlar os meus casos, quando pega no início. Teve a lesão laminar aqui, isso é fato. A quantidade eu não sei, a gente não consegue mensurar isso. Mas a contenção do estojo córneo, a distribuição de carga, o silicone aqui, ó, protegendo, dando suporte, tudo para isso, você vai prolongar muito uma rotação, um afundamento. Bom, então nós vamos lá. A conversa vai continuando, entendeu? É isso. Eles vão pagar o almoço, mas quer que a gente continue falando. Fala de casco. E daí a gente já começa a alunar. Obrigada, pessoal. Obrigado.